Capítulo 11 de Apocalipse. Vamos começar com o versículo primeiro, claro, né? Onde diz assim: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Não é mencionado quem é que deu essa vara para João. É um tipo de um metro, né? Só que era uma unidade de medida chamado cana ou cálamos. Geralmente era um junco de 3 ou de 6 metros que eles usavam para medir. Eles não tinham fita métrica, não tinham trena, claro, né? Então eles tinham unidade de medida. Eles tinham esse cálamo, uma vara, um caniço, e tinham um certo comprimento. E eles usavam isso para medir. Então não é falado quem deu essa medida para João, ou essa vara para que ele medisse, mas provavelmente um anjo, né? Possível que tenha sido um anjo que tenha passado isso para ele. E junto com esse caniço, com essa vara de medir, foi dito a João o seguinte: Olha, você recebeu essa vara, esse caniço para você medir, e você tem que medir o santuário de Deus. E aqui está falando do templo, né? Claro, né? O templo de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Então é dado a João essa vara, esse caniço, e dado uma ordem para ele se dispor e medir o santuário de Deus, o templo, o altar e os adoradores que estavam ali no templo. Bom, o templo de Jerusalém, ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito e o seu exército entraram em Jerusalém e tiraram pedra por pedra, não deixaram nada. E desde então não existe um templo em Jerusalém. Mas o que é que está falando aqui? Se está falando em destruir um templo, né? Bom, lembre que o Apocalipse ele não está necessariamente numa ordem cronológica, né? Esse capítulo 11, ele poderia muito bem estar lá bem adiante, depois do 18 ou 19. Não há uma ordem cronológica aqui de tempo. Mas o templo em Tá tudo Jerusalém bem, foi mamãe. destruído, então não há um templo. Mas o que Tudo bem. acontece nesse período da grande tribulação? O anticristo assume o governo mundial, um império mundial, lembra dos pés da estátua? Dos 10 dedos, né? Saem os 10 reis que apoiam o anticristo, aqueles 10 chifres também da besta terrível. De um dos chifres sai um chifre pequeno, que fala com insolência e blasfema contra Deus. Aquele é o anticristo. E logo no capítulo 3 nós vamos falar bem mais detalhadamente sobre o anticristo. Então é dito para que meça o tempo. Então haverá um templo naquela ocasião. No reinado do anticristo, na grande tribulação, ele faz um pacto de paz por 7 anos com o mundo inteiro, inclusive com os judeus. E nessa aliança com os judeus, para que haja essa paz, inclui a posse da área onde era construído o templo, que atualmente não pertence aos judeus, é a parte oriental, né? Pertence aos árabes, não está com Israel. Por enquanto, não. Mas naquele período da grande tribulação, eles vão ter aquele local. Eles não reconstruíram o templo ainda, porque eles não têm o lugar. Não pode reconstruir em outro lugar, né? A única, o único que sobrou do templo antigo foi o Muro das Lamentações, que era um muro lateral. O Muro das Lamentações lá em Jerusalém, onde os judeus ortodoxos vão e colocam as suas orações, né? E fazem suas orações todos os dias. Mas Israel não tem o lugar do templo. Mas o pacto feito com Israel pelo anticristo dará liberdade para que os judeus reconstruam o templo e voltem a adorar no templo, que é o que eles mais desejam. Bom, eles já têm um plano, né? Já tem uma planta para reconstruir, segundo os judeus, né, ortodoxos, em 3 meses levantaria o templo
pré-montado, e eles já criam a novilha vermelha, que é a novilha do sacrifício pelos sacerdotes, e tem escola de levitas, aprendendo o que que eles devem fazer no templo quando tiverem o templo. Então o templo está erguido aqui nesse período da grande tribulação. E é dito para João medir o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Para que medir o templo? Qual o objetivo? Nós precisamos entender que esse ato de medir, ele tinha um sentido para os judeus. Lá no Velho Testamento, quando era dito para medir, ele tinha um duplo sentido. Ele tinha um sentido de preservação, né, proteção divina. Então, quando era dito para medir, significava proteção. Ou destruição, juízo. Medir uma vez, proteção; medir duas vezes, destruição ou juízo. Esse templo, ele foi visto numa visão por Ezequiel, uma visão profética, claro, né? E Ezequiel teve essa visão. Lá em Ezequiel, capítulo 40, se você puder observar na sua Bíblia ou no celular, no capítulo 40 é dito que há uma visão do templo. Esse templo que Ezequiel vê não é o templo de Herodes, na época de Jesus, mas um templo futuro ainda. Ou seja, esse que vai ser construído na época da grande tribulação. O capítulo 40 de Ezequiel diz assim: no ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, estou lendo o versículo 1. 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou para lá. Então ele foi levado em espírito, né, para um lugar. Em visões, Deus me levou à terra de Israel. E ele estava no exílio, ele estava longe, né? Ele não estava em Israel, não estava em Jerusalém. Então, essa mão de Deus o levou para lá. E me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia um como edifício de cidade para o lado sul. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como do bronze, estava de pé na porta, e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Então, notem aí a ideia do novo templo, né, e a figura de medir o templo. Todo o capítulo 40 ele vai falando sobre como será esse templo futuro na época da grande tribulação. Bom, voltando aqui à afirmação que eu fiz, o ato de medir ele tinha um sentido duplo, né, de preservação para proteger ou destruição, juízo. Isso nós encontramos no Velho Testamento, essas figuras. Lá no livro do profeta Zacarias, Zacarias, capítulo Zacarias capítulo 2, livro do profeta Zacarias, capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler 1 e mais até o versículo 5. Zacarias 2, de 1 a 5, Zacarias escreve assim: tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Aqui não é a vara, né, o caniço, mas um cordão, né? Às vezes usavam uma vara, né, uma madeira, ou às vezes era um cordão, que tinha uma certa medida. Aqui no caso era um cordão de medir. Então perguntei: para onde vais tu? E ele me respondeu: medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Na verdade, não havia intenção, necessidade de medir o tamanho da cidade, né? Não é isso que está se dizendo aqui. Mas o que significa essa medição? Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. Isso tudo na visão de Zacarias agora, né? Ele diz: corre e fala a esse jovem: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela sua glória. Qual é o significado aqui nesse texto de Zacarias? Esse homem medindo Jerusalém com um cordão.
significa que ela seria preservada, que Deus habitaria nela. Isso é futuro, claro, né? Ela seria preservada. Ela é medida para preservação, proteção de Deus. Essa é uma das referências. Mas se você vá também para Jeremias, Jeremias capítulo 31, Jeremias 31, e eu vou ler do 38 ao 40. Livro do profeta Jeremias, 38 ao 40. Desde o 31, Jeremias vem escrevendo o que Deus vai fazer, né? No 31 diz, vem dias que eu, Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. E quando chega no 38, diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que essa cidade, Jerusalém, será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. O cordel de medir, olha novamente o cordão aí que servia como medida, né? Quem entende um pouquinho da área de costura, lembra que as costureiras tinham uma fita métrica, né? 100 centímetros ou 1 metro. Ou então, quando vai comprar tecido, ali numa loja de tecidos, eles têm Que uma foi? madeira, né? Com 1 metro para medir também, né? Que Então a foi? ideia aqui é essa, um cordel de medir. Pois não? Tô no estudo bíblico. O que é que Ah, você quer? assim. Então, um cordel de Porra, medir. vê se tem na minha Zulida, eu tô com a dor de dente. Hã? Tá bom Pode. aqui? Então, um microfone aberto aí, né? Nessa minha bolsinha da lupa aí. Só que fecha a porta, tá enchendo de bichinho, eu não posso bater baigão. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a Que o minha quê? aliança, não obstante eu os havia desposado, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Tá, Senhor. vê se tem na minha Na Zulida, por mente lhes favor. imprimireis Nossa, as meu dente minhas tá doendo leis e demais. também no A coração massinha tá lhes afundando. escreverei. Deixa eu Eu procurar. serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará cada um, jamais cada um ao seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: Valdina eu Conhece já o Senhor, tomei, não porque adianta. todos me E eu conhecerão. acho que eu não trouxe na minha Zulida. Tem que ver se alguém tem. É, só um minutinho. Tá, voltando aqui. Então, esse cordel de medir aqui em Zacarias se refere à proteção. O verso continua: Pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Estão vendo ao compartilhamento, né? Do versículo 1. Tá normal, né? Então, proteção. É, agora veja em Segundo Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículo 13. Segundo livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículo 13. Nós estamos olhando no Velho Testamento o significado de medir, é, porque medir tinha um duplo significado, para proteger, para preservar ou para destruir, para juízo. Agora, em Segundo Reis, nós olhamos duas referências, em Zacarias e também em Jeremias, que significa proteção, preservação. Agora, em segundo livro dos Reis, no capítulo 21 e o versículo 13, Deus diz assim ali: Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina sujeira de um prato, elimina-o e o emborca. Aqui é destruição. Aqui o cordel de medir é juízo, não é proteção. Então nota que tem dois significados, né? Ou para proteger, para preservar, ou para destruir. Aqui em Segundo Reis, ao contrário do texto bíblico de Zacarias, o texto bíblico de Jeremias, aqui fala em destruição e não preservação. É uma referência para isso. Agora, avança para Isaías, Isaías capítulo 34 e o versículo 11.
Livro do profeta Isaías, capítulo 34 e o versículo 11. Isaías 34, versículo 11. Mas o pelicano e o ouriço a possuirão, aqui falando da cidade, né? O bufo e corvo habitarão nela. Estender-se-á sobre ela o cordel de destruição e o prumo de ruína. Olha aí a medida dupla, né? Cordel e prumo. Estenderá sobre ela o cordel de destruição, medida para destruição. E mais uma referência com esse simbolismo de medida, Lamentações, capítulo 2, versículo 8. Notem que a importância de conhecer o Velho Testamento, ou a cultura dos judeus, para entender o que está dizendo, né, com essa medida aí em Apocalipse, pedindo para medir a cidade. Lamentações, capítulo 2, versículo 8. Estamos ainda estudando Apocalipse 11:1, pegando a simbologia da medição da cidade, que foi dito para João que fizesse isso. Muito bem, estou aqui aberto já em Lamentações, capítulo 2 e o versículo 8. Vou ler. Lamentações 2, 8. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião. Aqui se refere a Jerusalém, né? Estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer o antemuro e o muro, eles estão juntamente enfraquecidos. Destruição do muro que protegia Jerusalém. Então, notem que tem esse sentido de medir. Então, volta lá para Apocalipse, capítulo 11 agora. Nós pegamos já base bíblica no Velho Testamento, do significado de medir. No caso aqui de Apocalipse, no versículo 1 do capítulo 11, quando foi dado a medida de para João medir, né, a vara ou o caniço, e dito para ele medir o santuário, templo, o altar que tem no santuário, e os que naquele adoram. Aqui está falando de preservação. Então, o templo será preservado. Está acontecendo alguma coisa em Jerusalém, mas o templo é preservado. Não acontece nada com o templo, nem com o altar, e nem com os adoradores que estão dentro do templo. Mas o versículo 2, nós vamos avançar um pouco agora. Notem que a parte exterior do templo não será protegida, por isso ela não é medida. Foi dito para ele medir o santuário, o altar e os adoradores. Mas deixa de parte, o versículo 2, deixa de parte o ato exterior, tudo que está fora do templo, cidade toda, e não meças a cidade, que a cidade não será protegida, só o templo, porque ele foi dado aos gentios. Lembra que a grande tribulação é a plenitude dos gentios, né? O fim do tempo dos gentios, gentios reinando sobre o mundo, na figura agora do anticristo. Aquele que começou com Nabucodonosor lá, agora está sendo concluído com o anticristo. Os pés da estátua, né? Ou o animal terrível. Então, não meças fora do santuário, porque ele foi dado aos gentios, ou seja, os gentios dominam Jerusalém. E estes, por 42 meses, calcarão aos pés da cidade santa, pisarão na cidade, ou seja, dominarão sobre a cidade. Notem que é dito um tempo aí, né? 42 meses. 42 meses é igual a 1.260 dias. É a mesma coisa, né? Quando fala 1.260 dias, aparece no 11:3, né? Aqui no 2 fala 42 meses e no 11:3 fala 1.260 dias. É a mesma coisa, né? 42 meses ou 1.260 dias, ou um tempo, dois tempos e metade de um tempo lá de Daniel, ou 3 anos e meio do metade da grande tribulação. A tribulação tem 7 anos, 3 anos e meio,
é igual a 1.260 dias, né? Ou 42 meses, mesma coisa. Então, isso está acontecendo durante uma metade da grande tribulação. Os gentios pisarão Jerusalém. Esses versículos aqui, eles se referem à 70ª semana de Daniel. Quando nós estudamos Daniel capítulo 9, né, falando das 70 semanas, e vimos que 69 semanas já se cumpriram, faltava uma semana. Essa semana de anos é a grande tribulação. Então, 42 meses, ou 1.260 dias, ou um tempo, tempos e metade de um tempo de Daniel, corresponde a 3 anos e meio, né? Então, mostra aqui que a partir daqui a ênfase é que Israel foi traída, o anticristo começa a perseguir os judeus, mas o remanescente fiel continua protegido por Deus. O versículo 3 diz assim: Darei as minhas duas testemunhas. Aqui fala de duas testemunhas. Quem são elas? Ninguém sabe, né? Há uma suposição, uma ideia, mas ninguém sabe. Mas elas são introduzidas aqui no versículo 3. Darei as minhas duas testemunhas. Lembra que nós já falamos de 144 mil testemunhas que foram seladas para pregar na grande tribulação. Agora fala de mais duas. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidas de pano de saco, é, um- de humilhação, né, de serviço a Deus. Então elas vão profetizar, elas vão pregar por 1.260 dias, ou 3 anos e meio, ou 42 meses, né? Ou 1.260 dias aqui. Quem serão essas duas testemunhas, né? Que aparecem aqui? Mais adiante vai ajudar um pouquinho a ter uma suposição, né? E o que é dito sobre essas duas testemunhas? São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham de pé, em pé diante do Senhor da terra. Elas são mencionadas como duas oliveiras, ou dois candeeiros. Da oliveira que sai o azeite, né? Da azeitona que se tira o azeite, que é o combustível para acender a luz no candeeiro. Assim como no passado, aqui no Brasil, se usava lamparina e usava querosene. Lá com os judeus era o azeite. O azeite extraído da oliveira era colocado nos candeeiros para iluminar, a lâmpada, né, que iluminava naquela época. E elas estão perante o Senhor da terra, elas são testemunhas de Deus. E o fato delas serem dois candeeiros é porque elas são luz na grande tribulação. Elas vão trazer a palavra que ilumina durante a grande tribulação e elas se acham em pé diante do Senhor da terra, ou seja, prontas a fazer a vontade do Senhor. E olha o que diz mais: se alguém pretende causar-lhes dano, como elas estão pregando durante a grande tribulação, isso vai incomodar muita gente, inclusive o anticristo. Mas se alguém quer causar-lhes dano, sai fogo da sua boca. Elas têm poder para soltar fogo pela boca e devora os inimigos. Então elas se protegem com esse recurso. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Então, por um tempo, ninguém pode fazer nada com elas. Elas têm um tempo para profetizar, para pregar, e todos que se levantam contra elas são queimados, né? Sai fogo da sua boca, não podem resistir. E olha o que diz aqui: elas têm autoridade, versículo 6, vai nos ajudar a ter uma ideia, uma suposição de quem são essas duas testemunhas. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. É uma ideia, né, de muitas pessoas é que poderia ser Elias. Foi o que Elias fez, né? Elias testemunhou de Deus e na época do rei Acabe ele orou e não choveu sobre a terra. Fechou o céu, não choveu. E tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Aí poderia ser Moisés, né? Que lá no Egito tocou na água e a água se tornou sangue. Então, uma ideia que seria Elias e Moisés
que voltariam na grande tribulação para testemunhar. Agora, pode ser que não sejam eles, né? Sejam duas testemunhas que têm a semelhança de Elias e de Moisés no que fazem, né? Impedindo que chova sobre a terra e tornando a água em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então é dado poder para essas duas testemunhas enquanto elas pregam e elas aplicam juízo sobre o reino do anticristo, fechando o céu para que não chova, transformando água ou as águas em sangue e muitos outros flagelos, muitos outros castigos, tanto quanto elas quiserem. Elas têm esse poder, enquanto elas estão no seu ministério de 42 meses, né, ou 1.260 dias, ou 3 anos e meio da grande tribulação. Então, as ideias que se tem sobre essas duas testemunhas Moisés e Elias, outros pensam em Elias e Enoque. Por que que pensam em Elias e Enoque? Porque Elias e Enoque não morreram. E vocês vão ver aqui, logo no versículo 7, que essas duas testemunhas morrem durante a grande tribulação. Então, se fosse Moisés, Moisés morreu. Moisés morreria duas vezes. Lá em Hebreus fala que importa ao homem morrer uma única vez e depois disso o juízo. É um versículo que fala, é contra a reencarnação, né, dos espíritas, mas tem essa afirmação em Hebreus que fala, importa ao homem morrer uma única vez, depois disso o juízo. Então, seguindo a ideia, né, o ensino desse versículo, não poderia ser Moisés. Moisés já morreu, então ele voltaria para morrer de novo. Então, a ideia de ser Elias e Enoque até que cabe bem, né? Porque Elias não morreu, foi trasladado para o céu, e Enoque também foi trasladado para o céu. Então eles viriam na grande tribulação e aí sim eles morreriam, né? Ou então outras duas testemunhas que nascem, né, durante a grande tribulação e vivem testemunho durante a grande tribulação e são mortos. O fato é que a gente não sabe com certeza quem são essas duas testemunhas, porque não foi do propósito de Deus revelar quem são essas duas testemunhas, mas sim o que elas são e o que elas fazem. Notem no versículo 7. Quando tiver então concluído o testemunho, os 42 meses ou 1.260 dias, testemunho que devem dar, eles têm uma missão para dar. A besta que surge do abismo, lembra que eu falei que esse capítulo 11 ou outros capítulos do Apocalipse Comecei que não chegou, estão em olha, eu ordem tive cronológica, tossir, né? lavei a louça lá toda, os Não meninos estão numa acalados, sequência, aí ordem depois cronológica. perguntei tudo lá, tá sem ter aula. Tem um microfone aberto aí, Uhum. né? Então não estão em ordem cronológica. E porque no capítulo 13 é que fala da besta que surge do abismo, do mar, né? Mas aqui está mencionando já como já tivesse acontecido, né? Ou de fato aconteceu. Então, quando essas duas testemunhas concluem o seu testemunho, pregam durante a grande tribulação, durante 1.260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio, dão o testemunho que devem dar. A besta que surge do abismo é seu anticristo. Nós vamos identificá-lo no capítulo 13. Peleja contra elas, pelejará contra elas, guerreia contra elas, luta contra elas, e as vence, vence. Agora eles não vão reagir com fogo saindo da boca, com flagelo, qualquer coisa, mas eles morrem. As duas testemunhas morrem, porque é dito que a besta as vencerá e matará. Então o anticristo vence essas duas testemunhas e as mata. E onde isso acontece? Versículo 8 nos ajuda a entender agora, né? Versículos 8 e 9. E o seu cadáver, o cadáver de quem? Das duas testemunhas, ficará estirado, né? Estendido, deitado lá na praça da grande cidade. Ah, o anticristo as mata e elas ficam lá estiradas na praça da grande cidade, que espiritualmente
não o nome verdadeiro, mas espiritualmente, por ter semelhança, se chama Sodoma e Egito. E o próprio versículo ajuda a entender que cidade é essa, que é chamada aqui de Sodoma e Egito. É Sodoma por causa da sua depravação, degradação moral, né? E Egito por causa da sua opressão, a opressão que exerceu sobre o povo de Deus. E, e é mencionado que cidade é essa, que é chamada espiritualmente Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor, letra maiúscula, Jesus, foi crucificado. Então a Bíblia já interpretou essa cidade, onde as duas testemunhas são mortas e ficam estiradas. Jerusalém. Foi em Jerusalém que Jesus foi crucificado. Então, ali em Jerusalém, as duas testemunhas, depois de dar o testemunho no mundo todo, estão ali, e ali são vencidas pelo anticristo, pela besta que subiu do abismo, e o cadáver dessas duas testemunhas ficam estirados ali. Olha o versículo 9. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas. Como é que pode ser feito isso? Hoje a gente pode entender muito melhor do que na época de João, né? Internet, a rede mundial, né? Qualquer lugar do mundo, através da televisão, ou dos canais da internet, das mídias, todo mundo está observando lá o anticristo matando as duas testemunhas, depois filmando lá aqueles cadáveres lá estendidos em Jerusalém por 3 dias e meio. Não, eles não são sepultados, eles ficam lá como um troféu da vitória da besta, do anticristo. O cadáver lá estendido mostra que o anticristo venceu. Ele realmente as matou. E não permite que esses cadáveres sejam sepultados, né? É um troféu para mostrar que o anticristo foi mais poderoso que as duas testemunhas, que tinham poder de matar as pessoas com fogo que saía da sua boca, de não permitir que chovesse, fechar o céu, também de tornar água em sangue e muitos outros flagelos, como diz no versículo 6, mas finalmente foram vencidas pelo anticristo. E a prova cabal é que os seus cadáveres, seus corpos mortos, permanecem na praça da grande cidade de Jerusalém por 3 dias e meio, e ninguém permite que seja sepultado, ou seja, provavelmente o anticristo não deixa que seja sepultado. O versículo 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Por causa de quem? Das duas testemunhas. Por quê? Porque estão mortas. Eles odiavam as duas testemunhas, o que elas pregavam e o que elas faziam. Então eles começam a se alegrar porque elas foram mortas. E está sendo transmitido pela internet, pela TV, os cadáveres ali. Então eles se alegram, realizam festas, comemoram, dão presente uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Por que que eles atormentaram? Eles não eram de Deus? Sim. Então eles eram pessoas más? Não. Eles atormentavam com a sua pregação, porque a sua pregação incomodava os habitantes da terra, que estavam em degradação moral, né, em depravação, em violência, opressão. Então estavam incomodando os que moravam sobre a terra. E quando elas são vencidas, elas são mortas, as nações se alegram e fazem festas e mandam presente uns aos outros para comemorar o que aconteceu. Finalmente, o nosso líder, né, a besta, o anticristo, venceu as duas testemunhas. Mas veja só o que acontece. Quando eles estão celebrando, comemorando, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés, eles ressuscitam. E àqueles que os viram sobreveio grande medo. Agora imagina essa cena. Os cadáveres ali, das duas testemunhas vencidas pelo anticristo, os seus corpos estirados na praça da cidade de Jerusalém, a internet 24 horas transmitindo, né, o que está acontecendo, pessoas chegando para ver ali, mostrando os cadáveres ali estirados, todo mundo se alegrando, mandando presente, e de repente elas se levantam, elas se erguem sobre os pés,
E aquelas pessoas que estão assistindo presencialmente ou através de alguma mídia, de alguma transmissão, elas ficam com grande medo, porque tinham toda a certeza que eles tinham sido mortos. 3 dias e meio ali, imóveis, né? Sem ser sepultados. De repente eles se colocam em pé, o mundo fica com medo, muito medo. E o que que eles contemplam? Diante dos seus olhos, diante das câmeras, ali pela rede mundial, né, da internet, e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Diante dos olhos de todos, aquelas duas testemunhas vão subindo, como Jesus subiu na sua ascensão, subindo para o céu. E todos seus inimigos contemplando essa ascensão ao céu. Imediatamente, naquele momento que as duas testemunhas estão subindo, versículo 13, naquela hora houve grande terremoto, tremeu, e ruiu a 10ª parte da cidade, Jerusalém, é onde eles estavam. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, pessoas que foram lá, né, estavam ali ao redor das duas testemunhas, contemplando seu cadáver, e outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Não porque creram nele, não porque se converteram, mas porque ficaram com medo. Reconheceram que Deus é que constituiu essas duas testemunhas e Deus é que as arrebatou para o céu. Esse aqui é o segundo ai. Lembra lá da sexta trombeta que deu abertura aos 3 ais, né? Esse é o segundo ai, como diz o versículo 14. Passou o segundo ai, e eis que sem demora vem o terceiro ai. Sofrimento, castigo, juízo. Agora sim, o sétimo anjo vai tocar a trombeta, a 7ª trombeta, e aí abre a ação do terceiro ai. Versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, volto a enfatizar que o Apocalipse, o livro do Apocalipse, necessariamente não está em ordem cronológica, né? E especialmente esse capítulo 11. Olha o que acontece aqui quando o sétimo anjo toca a trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Esse aqui deveria ser o capítulo 18, né, que antecede o capítulo 19, a volta de Cristo para reinar. Mas está aqui no capítulo 11. Profeticamente está certo, cronologicamente não. Então, o reino se tornou do nosso Senhor, do seu Cristo, e reinará pelos séculos dos séculos. O que está dizendo aqui? Que na época dos pés da estátua, os 10 dedos da estátua, 10 reis que vão constituir um rei sobre eles, o anticristo. Aquela pedrinha que foi cortada, nós estamos nos referindo lá a Daniel, né? Daniel capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor. Aquela pedrinha que foi cortada sem auxílios de mãos e foi de impacto aos pés da estátua e demoliu toda a estátua, se tornou um grande reino, encheu toda a terra. É o versículo 15 aqui. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor, do seu Cristo. Por que se tornou? Porque ele foi dado aos gentios. Nabucodonosor até o anticristo. Os gentios estão reinando sobre o mundo. E como todos eles tiveram um reino mundial, esse reino também será mundial e não passará a outro rei. Ele reinará pelo século do século. Uma expressão que indica eternidade. Então, Cristo vem para reinar. E, ao ouvir essas vozes, o verso 16 diz, e os 24 anciãos, que a gente interpretou lá atrás, né, como a igreja arrebatada no céu, e os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, porque reinam junto com Cristo, foi prometido a igreja reinar com Cristo, diante de Deus, lá está a igreja arrebatada diante de Deus, prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Então eles reconhecem a soberania de Deus, o propósito de Deus e o cumprimento da profecia.
o versículo 17, dizendo aqui as palavras de adoração da igreja glorificada e arrebatada no céu na presença de Deus. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Então essa referência aqui, Senhor Deus Todo-Poderoso, se refere a Cristo, porque diz que és e que eras, e com teu grande poder passaste a reinar. O reino foi prometido a Cristo, ele é o Messias, ele é o descendente de Davi, e ele vem para reinar. Então, adoração da igreja. E o verso 18, eles continuam falando, a igreja continua falando. Na verdade, as nações se enfureceram. Ali está se falando do anticristo, né, juntando todos os exércitos, pisando Jerusalém, ali ao redor do templo, né, como nós vimos no começo do capítulo. Então as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, a ira de Deus, e o tempo determinado para serem julgados mortos. Aqui está se referindo ao grande trono branco. Notem que não está em ordem cronológica, né? O grande trono branco vem ali no final. Para serem julgados mortos, para se dar o galardão, a recompensa aos teus servos, profetas, aqueles que pregaram. Aí a gente pode pensar no 144 mil, nas duas testemunhas, e aos santos, aos que temem o teu nome, aqueles que foram fiéis na grande tribulação, foram martirizados, tanto aos pequenos como aos grandes. E não tanto criança ou adulto, né, mas aos que tinham mais poder, mais autoridade, os que tinham menos, que tinham posição, os que não tinham, e para destruíres aos que destroem a terra, julgamento no final da grande tribulação. Então notem que não é uma ordem cronológica. Essa palavra dos 24 anciãos, ela avançam, né, lá para frente. E aí diz que a seguir a essa declaração de adoração da igreja, aquele que se assenta no trono, abriu-se então o santuário de Deus, não o templo lá em Jerusalém, que foi mencionado no capítulo 11, versículo 1 e 2, mas o que se acha no céu. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. A arca desapareceu, né? Quando foi para o exílio babilônico, nunca mais voltou. Mas aqui ela é vista no céu. Talvez não materialmente, fisicamente, mas espiritualmente, né? Uma representação original da arca que foi feita na terra. E foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Que visão extraordinária, né? Temível, aterrorizante que está acontecendo aqui. Então, o capítulo 11, ele fala do templo restaurado, né, o reerguido. Ele fala das duas testemunhas e ele fala de Cristo voltando para reinar. Esses foram os assuntos do capítulo 11.